A sombra do não à Constituição Europeia paira sobre o discurso de Durão Barroso, enquanto este põe em marcha uma agenda carregada de questões sociais. Na sua primeira entrevista na Rentrée Política, o presidente da Comissão apela aos 25 para serem mais coesos em matéria de imigração, energia, defesa e política externa. E deixa o aviso à Turquia para respeitar os compromissos com Bruxelas. Quais são as políticas para os cidadãos que a Comissão Europeia pretende pôr em marcha nos próximos meses? Em termos de iniciativas concretas, posso dizer que no Conselho Informal de Lahti, na Finlândia, no mês de outubro, vamos apresentar sugestões para uma política de inovação mais agressiva na Europa. Queremos apresentar a proposta formal, a criação de um Instituto Europeu de Tecnologia com base numa rede, mas poderá ser, digamos, o grande projeto emblemático mobilizador para a pesquisa e inovação na Europa. Uma pesquisa que não queremos apenas dentro das universidades, mas também em ligação com as economias mais competitivas da Europa. Trabalhamos também sobre um pacote energético que apresentaremos no início do próximo ano. Et on travaille aussi sur un paquet énergétique qu'on présentera au début de l'année prochaine. Pensa que, para fazer face às reformas económicas, os Estados-membros devem, talvez, abandonar um pouco a via estritamente nacional e proceder sob uma via europeia? Il faut les deux. Precisamos das duas vias. A estratégia de Lisboa trata disso. Os esforços de reforma ao nível nacional, mas acompanhados também de medidas a nível europeu. Disse bem que há preocupações de caráter social. É preciso, ao mesmo tempo, ter medidas sociais para os que podem ser afetados pelos processos de reestruturação. Mas de uma maneira geral, podemos dizer que começamos a ver os efeitos positivos de certas reformas. A verdade é que temos um crescimento bem superior ao que se registrou nos últimos anos. A criação de emprego na Europa este ano é a mais elevada desde que temos estatísticas nos 25 Estados-membros. Portanto, a Europa está em melhor forma agora do que há 2 anos. Sim, mas o que é um facto é que isso tem um preço e normalmente toca aos dividendos sociais. Por exemplo, nas pensões, há países onde houve reformas nesta área e para certas faixas da população foram dolorosas. Sem dúvida que houve problemas, mas de uma maneira geral, creio que o mais importante foi conseguir criar mais emprego. O desemprego está geralmente a um nível mais baixo que nos anos precedentes. Isto é muito importante, creio que dá razões de confiança à Europa. Mantenhamos-nos lúcidos, pois ainda não é suficiente, é preciso mais crescimento para ter mais emprego. Mas de uma maneira geral, podemos dizer objetivamente que a Europa está mais preparada agora do que há 2, 3 anos, sobretudo para a globalização. Que política energética comum vai a Comissão Europeia propor? Estamos a explicar no interior da União Europeia que é no interesse de todos os Estados-membros evitar a fragmentação. É irracional, e peso as palavras, é irracional ter 25 mini-mercados de energia. Precisamos utilizar o potencial do mercado único também no domínio da energia. É também do nosso interesse falar a uma só voz com os outros parceiros, a Rússia e outros países, também fornecedores. Ao mesmo tempo, dizemos à Rússia que se temos interesse em que seja uma fornecedora credível, a Rússia também tem interesse numa Europa consumidora credível que pague suficientemente bem. En Europe comme un consommateur crédible qui paye bien et qui paye assez. Brevemente vai viajar para a África. Tratando-se do Sudão, estará esta viagem, de alguma forma, ligada à questão da guerra contra o terrorismo? Aujourd'hui, tout est lié. Hoje em dia tudo está ligado a nível internacional, mas efetivamente a principal razão desta minha viagem não é a questão antiterrorista. É, antes do mais, uma reunião com a Comissão da União Africana.
E vamos a Addis Abeba iniciar o diálogo sobre imensas questões, nomeadamente sobre a imigração. Porque aí temos efetivamente um problema que só podemos resolver todos juntos e não com medidas de segurança. Devemos ajudar e esperar pelo desenvolvimento a longo prazo dos países de origem da imigração. É essencial. Un problème que je crois qu'on ne peut résoudre qu'ensemble. Ce n'est pas avec des mesures de sécurité qu'on résout cela. C'est le développement à long terme des pays d'origine de l'immigration que nous devons chercher à atteindre. C'est ça l'essentiel. Vou também ao Sudão porque é lá que há o problema trágico de Darfur. Très grave, tragique du Darfour. Quero falar com as autoridades sudanesas, explicando com clareza a nossa posição perante esta tragédia humanitária. Não procuramos protagonismo, o que me interessa são resultados. O que precisamos fazer enquanto União Europeia, e aí os Estados-membros têm a maior responsabilidade, é falar a uma só voz. Pois a Europa pode contar muito mais no mundo se tiver uma verdadeira política externa comum, o que ainda não tem, e se tiver um dia uma política de defesa comum, o que também não tem. O que propõe e que posição pensa dar à Comissão Europeia no debate e no processo marcado para outubro sobre a Constituição Europeia? Processus que aura lieu a partir d'octobre a propos de la Constitution européenne. Propus e foi aceito pelo Conselho Europeu que possamos celebrar o 50º aniversário do Tratado de Roma, momento da fundação da nossa comunidade, para dar um novo fôlego, obter uma declaração política que possa tornar-se no contexto político para encontrar a solução posteriormente para a questão institucional. Mas ainda não chegamos lá. Efetivamente, haverá mudanças em alguns Estados-membros muito importantes na comunidade, nomeadamente em França, que é um país que votou não. Isto ainda é, do ponto de vista da Comissão, um pouco prematuro. Não estamos em vias de propor a solução porque ela não é da nossa responsabilidade. Mas queremos ajudar os Estados-membros porque isto é um tratado entre eles. Acredito que estamos a avançar nesta reflexão com a opinião pública dos Estados-membros para encontrar uma solução para a questão institucional. Esta questão deve ser resolvida, é importante e urgente, mas não devem ser cometidos novos erros. Et urgente, mais il ne faut pas commettre une nouvelle erreur. Uma última questão. A Turquia. De momento não estamos muito encorajados pelas notícias que recebemos. É preciso que a Turquia compreenda que deve respeitar as obrigações e os compromissos, nomeadamente as obrigações do protocolo de Ankara, ou seja, garantir o acesso dos navios cipriotas aos portos turcos. São navios de um Estado-membro da União Europeia. No início do mês de novembro vai ser publicado o nosso relatório sobre o estado das negociações com a Turquia. O que posso garantir é que se trata de um relatório honesto, objetivo e rigoroso. É de esperar uma suspensão das negociações? Não quero antecipar as coisas, faremos um relatório muito honesto, muito objetivo e muito rigoroso. Merci, Monsieur le Président. Merci.